Como hoje nós estamos aí, não podemos perder essa oportunidade, em que nós estamos aí dedicando esse dia para celebrar o Natal. Tivemos, como já foi mencionado no culto, no primeiro e no segundo culto, uma cantata, né, com as nossas crianças. E eu quero nessa ocasião também trazer uma palavra pertinente a esse momento que é histórico. A gente não pode perder essa oportunidade de ouvir Deus através do que marcou a história de uma vez por todas, que foi o nascimento de Jesus. Então Lucas 2, a partir do verso 1, você pode permanecer assentado. Vou ler o Evangelho de Lucas, ele traz uma descrição pormenorizada em alguns aspectos. Então eu vou ler os primeiros versos aqui, os 20 primeiros versos, são versos curtos, para a gente poder juntos meditar sobre essa palavra. Lucas, capítulo de número 2, verso 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto, um decreto de César Augusto. Um decreto foi publicado naquele dia, convocando toda a população do império para o quê? Recensear-se. Fazer a atualização dos dados. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém. Então José saiu de Nazaré e foi para onde, gente? Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a Maria, sua esposa, o noivo, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde aqueles pastores estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse, vamos ler juntos? Versões diferentes, vamos lá? Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Verso 13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Verso 16. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E ouviram e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Verso 20 e último. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Amém? Permaneça com esse texto aí marcado. Nós vamos orar ao Senhor e meditar na palavra. Jesus, muito obrigado por mais essa noite tão oportuna, esse dia que tem sido tão oportuno para nós. Deus, na iminência do celebrado Natal ao redor do mundo, e nós, ó Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui diante da tua palavra, e nos revela o primeiro Natal, e nos revela sobre o nascimento do Senhor Jesus, e o impacto que isso trouxe na história da humanidade, e continua trazendo sobre cada vida em que Jesus nasce, dentro da alma. Queremos pedir que o teu Espírito Santo, que já está neste lugar, venha falar ao nosso coração. A maior voz a ser ouvida seja muito mais do que a que sai desse microfone, seja a voz do teu Espírito Santo,
porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, a voz do Espírito, é ela que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Jesus. Que maravilha poder estar na tua casa. Como cantamos, assim nos sentimos, Pai. Prazer em estar na casa do Senhor. Fale conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que o Natal é uma das datas mais esperadas por todas as pessoas ao redor do mundo ocidental, oriental também. É uma das datas esperadas assim por pessoas das mais variadas faixas etárias, classes sociais. Por exemplo, criança gosta de Natal, gente? Quantos segundos, né? Ama o Natal, elas aguardam ansiosamente, na verdade gostam do brinquedo, né? Do boneco Noel, tirar as fotos. Eu lembro quando menininho, ainda não tinha tido ainda o meu encontro com Jesus, mas os meus pais sempre falavam para Papai Noel lá em casa. A gente fazia cartinha. Alguém já fez isso? Alguém já escreveu cartinha para Papai Noel? Tem gente ali falando, não, eu escrevo ainda, pastor. E eu não conseguia nem dormir aquela noite do dia 24, dia 25. Eu olhava debaixo da minha cama, acho que umas 200 vezes, exagerei. Mas assim, volta e meia, olha, será que era debaixo da cama que o Papai Noel, o Papai Elcio, né, na verdade, meu pai colocava lá o presente. Eu lembro que eu nem conseguia dormir, era aquela expectativa. E é dentro da meia? Aí você tem a meia lá ainda, não, né? Presentinho, coisa maravilhosa. É bom demais, né, gente? Pensam demais. Então as crianças ficam entusiasmadas. Os comerciantes gostam? Maravilha. Vão equilibrar o ano, né? Dar aquela receita financeira melhor, tem que pagar 13º, aquela coisa toda. Então, para o comerciante, assim, é uma oportunidade de ouro, né? Uma oportunidade muito boa para poder ter uma receita financeira melhor. Hoje até abriu o comércio em Valadares, não abriu? Acho que abriu hoje o comércio, então é uma oportunidade. Então, comerciante, criança, os consumidores também, porque a gente gosta de comprar os presentes. Quem já comprou presente? Aqui, já comprou? Não é pecado não, gente, pode fazer. Pessoal, não, pastor, daqui a pouco vai vir com a bordoada, vou nem levantar a mão não. Quem que já comprou um presente para o sobrinho, para o filho? É isso aí, ó. Vocês compraram, estão com medo de levantar a mão. Mas é muito bom, a família se reúne. Eu vou ter oportunidade de ver meu irmão, que tem um tempo que eu não vejo, mora lá no Espírito Santo, mas a gente tem pouca oportunidade de se encontrar na correria. O meu outro irmão que está lá no Mato Grosso, vou ter oportunidade de encontrar agora, vou lá encontrar todo mundo no Espírito Santo, vai ser maravilhoso. E tudo isso é muito bom, mas a gente percebe que existem algumas coisas que vão deteriorando, na maioria das vezes. Onde você passa, por exemplo, aqui na praça, né, onde está lindo, né, maravilhoso ali, o Natal iluminado. Mas a gente vê, a gente percebe que o mais maravilhoso que esteja, né, a gente faz umas fotos bonitas, movimenta a cidade, mas a gente vê que a essência do Natal não está ali no meio. Né? Percebe isso? O verdadeiro significado do Natal a gente encontra muito ali representado, na maioria, pelo menos, dos enfeites que estão lá. E não só ali, mas em todos os lugares. A maioria dos lugares que a gente, de uma forma geral, né, secularmente falando, dão muito mais vislumbre, às vezes, ao Papai Noel, né, e ganha mais prestígio do que o aniversariante do dia, né? A gente vê que, na realidade, às vezes as árvores belas, que eu acho maravilhoso, lá em casa até a gente enfeita também, mas às vezes elas ganham mais significado do que a manjedoura. Às vezes a gente percebe que os presentes são entregues para todo mundo, e isso é maravilhoso, e tem que comprar, é uma oportunidade muito boa, mas às vezes a gente deixa de honrar, por exemplo, até mesmo, né, no momento de um culto, honrar o Senhor e presentear o aniversariante da festa, com alguma expressão. Lá os magos do Oriente levaram ouro, incenso, mirra, como um gesto de adoração, e foi registrado nas Escrituras. Então a gente percebe que, mesmo de forma sutil, com muitos encantamentos que circulam o Natal, a gente tem que ter cuidado para que o verdadeiro significado não seja apenas lembrado para a gente aqui dentro, mas quando a gente sentar à mesa, por exemplo, no dia 24 para o dia 25, algumas famílias fazem, outras no próprio dia 25, a gente não esqueça disso.
quando não chega muitas vezes a esse sentido ser fortemente deturpado. Quantas vezes na noite de 24, 25, eu passo e você vê uma casa lá com cervejada, bebezada, não tem nada a ver com Jesus. Sim ou não, gente? Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para que a gente tenha a nossa mente guardada, o nosso coração guardado, e sejamos resgatadores daquilo que é tão tremendo que o Natal carrega. Na verdade, o fato de reunirmos aqui tem a ver com o que aconteceu em Lucas 2. O fato de nós termos hoje livre acesso à presença de Deus, o véu foi rasgado, tem a ver com o que aconteceu em Lucas 2. O fato da gente poder ser igreja, porque tem um cabeça que foi gerado a partir de Lucas 2. Cabeça que é Cristo Jesus e nós como um corpo. O fato de um dia a gente for morar no céu tem a ver com o que aconteceu em Lucas 2. O fato de a gente poder entrar no nosso quarto em secreto e falar com o nosso Deus e poder sentir a presença dele tem a ver com o que aconteceu em Lucas 2, porque antes da vinda dele era só o sumo sacerdote que representava o povo uma vez por ano para chegar no Santo dos Santos. Hoje não, por causa de Lucas 2. Por causa do nascimento de Jesus, eu e você podemos ter livre acesso, eu aqui, você aí, no secreto, dentro do nosso carro, andando na rua, porque o Senhor se fez carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e através da sua vida, da sua morte e ressurreição, nós recebemos vida e vida com abundância. Então a gente não pode perder a essência, o significado profundo, que tem a ver com a nossa eternidade no céu, a partir do que aconteceu aqui nesse texto que nós lemos na palavra do Senhor. E alguns pilares que eu quero destacar sobre o Natal. O primeiro, que o Natal é um convite à celebração do povo de Deus. Nós devemos celebrar o Natal? Sim, devemos celebrar. Aconteceu no dia 25? Não aconteceu no dia 25 não. Provavelmente foi mais no mês de abril, maio, alguma coisa assim, pelos relatos bíblicos. Mas a gente não celebra a data, a gente não celebra o calendário, a gente celebra o evento. A gente celebra o significado. A gente não celebra um calendário, não é uma data, a gente celebra o significado. E a gente precisa de fato celebrar, porque o Natal é uma festa cristã, e não uma festa pagã. Então ela deve ser celebrada pelo povo de Deus com alegria. Deve ser celebrado com entusiasmo, com família reunida, com devoção, com gratidão. Afinal, se você ler Lucas 2, que nós lemos aqui, ou se você olhar aí o verso de número 10, observe aí no verso de número 10 e 11, você vai ver que o Natal de Jesus, ali o nascimento de Jesus foi celebrado com grande entusiasmo em Belém. O anjo de Deus, olha aqui, apareceu aos pastores, Lucas 2, 10, e diz assim: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Olha só, boa nova, notícia boa de grande alegria. Não é alegria comum, não é alegria mediana, é de grande alegria, que será para todo o povo. Ou seja, todo o povo vai se alegrar com essa notícia, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o Natal é a boa nova do nascimento de Jesus. O Natal é a realidade de um cumprimento de um plano traçado na eternidade. Porque desde quando Adão e Eva pecaram, na verdade, antes, desde a eternidade, o Cordeiro já tinha sido preparado, o Natal já estava anunciado, e ele se torna uma realidade a partir aqui do que nós lemos no Novo Testamento. O Natal é uma mensagem, é a culminação, se eu posso dizer, da mensagem dos profetas. Tantos profetas, como o presbítero Alexandre leu aqui, como Isaías e tantos outros, profetizaram, Miqueias, sobre a vinda do Messias. E o Natal é justamente o culminar dessas profecias. Segundo alguns estudiosos, existem cerca de quase 300 profecias sobre o nascimento de Jesus. E a gente vê acontecendo sobre o nascimento e a vida de Jesus, melhor dizendo, a vinda de Jesus à terra, e nós vemos o cumprimento de cada uma delas. Então o Natal é esse significado tão profundo e tão às vezes esquecido. A encarnação do Deus eterno é quando o eterno se manifesta na terra.
Ele se encarna, é o Deus se tornando homem, para que nós pudéssemos receber o nosso livre acesso à presença de Deus. Então, ele deve ser celebrado. Os anjos convidaram, e tanto que não só o anjo disse isso, mas depois o texto que nós lemos, no verso 14, nos mostra que uma milícia celestial, ou seja, muitos anjos apareceram e disseram: glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então o Natal só é Natal porque Jesus nasceu, o nosso Salvador. Então não há pecado nenhum. Mas a gente precisa entender que é muito mais do que mesa farta. Inclusive, você que está aqui, nós estamos aqui, provavelmente você vai ter a oportunidade, pode pedir o Josué, vai ter a oportunidade para poder reunir em algum momento. E que você seja esse instrumento de Deus. Para aquilo que você está recebendo aqui, você transbordar na mesa, de forma sábia, de forma graciosa. Gente, vamos parar aqui e vamos orar. Vamos trazer aqui, dar um minuto aqui, para a gente poder, o verdadeiro sentido dessa data acontecer, da gente estar reunido aqui, e falar do amor de Deus. É uma semente, queridos, a nossa palavra não volta, melhor dizendo, a palavra do Senhor não volta vazia. Aquela palavra que nós liberamos, sendo a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então aproveita essa oportunidade para você celebrar de fato, e celebrar e ser um instrumento de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser um instrumento de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa semente que vidas vão lançar, talvez através de uma oração, às vezes através de uma palavra que você vai dar, de forma objetiva. Eu quero declarar que essa palavra não vai voltar vazia em nome de Jesus. Eu quero declarar que pessoas vão ter aqui testemunho em nome de Jesus. Receba no seu espírito, aquela palavra mexeu comigo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Vão ver o retorno dessa palavra, o efeito dessa palavra, o efeito dessa semente. Eu declaro em nome de Jesus que essa semente vai encontrar um solo fértil na sua casa, vai encontrar um solo fértil nas pessoas que te cercam, no nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Então o Natal deve ser celebrado com a consciência, com a profundidade e com a oportunidade que Deus nos dá de anunciá-lo, de falar dessa graça, desse amor que mudou a história. Um outro ponto, um outro pilar que o Natal carrega, que me chama também a atenção, porque o Natal, ele é na verdade uma testificação da fidelidade de Deus. Diga comigo assim: o Natal é uma testificação da fidelidade de Deus. Quando lembrar de Natal, vai lembrar além do presente, das luzes. Lembra que o Natal, ele testifica, mais uma vez, um grito no nosso coração, que Deus é fiel. Chegar no dia 25, levanta a sua cama e diz: Natal, Deus é fiel. Por quê? Porque o texto diz que Jesus nasceu em qual cidade, gente? Na cidade de Belém. Mas José e Maria moravam onde? Nazaré. José e Maria moravam em Nazaré. De Nazaré até Belém era cerca de 130 quilômetros. Mais ou menos daqui, Coronel Fabriciano, Patinga. Coronel Fabriciano, burrinho, grávida, 9 meses. De carro é tranquilo, ainda a gente vai reclamando dos buracos, né? Não pode deixar, né? Esquecer dos... Mas imagina, 130 quilômetros, eles moravam em Nazaré, Belém, 130 quilômetros. Porém tinha uma profecia em Miqueias, e que tem ainda, está em Miqueias 5, verso 2, que diz assim: mas tu, Belém, Efratá, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, pequena, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel. De ti, de Belém, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só, quando você olha para o contexto, você observa que a cada 14 anos, o governo romano realizava um censo. A cada 14 anos, censo militar e fiscal também. Ou seja, todo o povo ali, judeus, homens judeus, eles tinham que voltar para a cidade dos seus descendentes.
Eles tinham que voltar a cada 14 anos, fazer uma atualização de dados, que chega lá no seu e-mail, sabe? Atualize seus dados da Netflix, atualize no gov.com. Já viu esses negócios assim? Que chega lá para você atualizar os dados todo ano. A cada 14 anos acontecia isso. Eles tinham que voltar, independente de onde eles estavam, porém tudo, né, dentro da realidade deles, voltar para a cidade deles e fazerem essa atualização, esse recenseamento. O texto diz que José, ele era da descendência de Davi, e o seu lugar de recenseamento por causa de José seria em Belém da Judéia. E por causa desse recenseamento, justamente quando deu 14 anos, estava Maria grávida nesse seu recenseamento, essa cristocidência, ele sai de Nazaré, vai até Belém, justamente no mês que a Maria está grávida para conceber filho. 14 anos, para poder ele estar lá, teria que ser no dia desse edito. E ela teria que estar justamente no dia do nascimento, nos 9 meses da gestação. E aí você vai ver que justamente nesse tempo eles chegam lá. Sabe quantos anos que tinha essa profecia? 800 anos antes de Cristo, que Miqueias falou. Isaías são 600 anos, 800 anos. 8 séculos que essa palavra que eu li, que Belém, dela sairia o rei, 800 anos. E aí você vê que justamente nesse dia, justamente debaixo desse decreto, Maria está no dia exato em Belém, e Jesus, ele nasce na casa do pão, o pão da vida, porque Belém significa a casa do pão, e justamente Jesus, o pão da vida, nasce nessa casa do pão. Deus cumprindo a sua palavra. 800 anos da profecia, mas o Senhor passa céus e terra, mas a sua palavra não passará. Ele é fiel para zelar e cumprir todas as suas promessas. Então quando eu olho para o Natal, eu olho e vejo como que um grito da fidelidade de Deus, dizendo ao seu coração: o nosso Deus, ele é fiel para zelar e para cumprir cada uma das suas promessas. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você olha para o Natal, você pode olhar para a sua vida, porque o mesmo Deus que profetizou 800 anos lá através da vida de Miqueias, é o mesmo Deus que liberou palavra profética sobre a sua vida, é o mesmo Deus que tem palavras de promessas para a sua casa, para o seu coração, para a salvação do seu lar, para a cura de enfermidade. É o mesmo Deus. A boa notícia, como diz Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não vai falhar. Não importa quantos séculos, não importa quanto tempo, o nosso Deus está acima de todas as coisas. Se ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. Eu quero que o Senhor nessa noite traga a sua memória agora, no nome de Jesus, promessas. E talvez você mesmo já esqueceu. Promessas do chamado, promessas de restauração, promessas de salvação. Que o Senhor traga a sua memória agora, e que o Espírito de Deus, com um grito na sua alma, comece a testificar: filho, não esqueça da promessa, porque eu não esqueci. Pode se passar o tempo, seja 800, como aconteceu com Miqueias, seja 80, seja 8 meses, seja 8 dias, eu sou Deus fiel para contigo, e cada uma das minhas palavras vão se cumprir. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus e celebrar a fidelidade. Espírito de Deus, Espírito de Deus, o Senhor vai renovar promessas sobre corações. O Senhor vai renovar promessas sobre famílias. Não é para você desistir daquilo que Deus não mandou você desistir. Não deixe que as lutas, as circunstâncias, as feridas venham fazer você apagar, você sepultar o que é a palavra de Deus sobre a sua história. Passa céus e terra, mas a palavra dele não passa. Continue andando em fidelidade, porque ele vai mover o que for necessário, mas vai fazer cumprir as suas promessas.
Receba isso. Receba nesse Natal essa palavra do grito da fidelidade de Deus. Eu sou fiel contigo. Eu sempre te sustentei. Deus está dizendo para vidas aqui: eu sempre te sustentei. Saiba da promessa do Salmo de número 23. Isso. Eu sou o teu pastor. Há como uma voz de Deus para vidas aqui: eu sou o teu pastor. De nada você terá falta. O Senhor está dizendo para a vida: lembra da promessa da palavra? Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Descansa na promessa de Deus. Tem gente que o Senhor está trazendo à memória a promessa dele na palavra, crendo no Senhor Jesus: e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua... Oh Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque tu és fiel. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Oh Espírito Santo, você pode orar um minuto agora por uma promessa que Deus está trazendo na sua mente? Eu quero te dar isso. Sabe por que o Senhor quer fortalecer a fé de pessoas aqui nessa noite? Ore por promessas que você tem certeza que é vontade, é palavra de Deus para o seu coração agora. Você não vai olhar para o gigante não, você vai olhar agora para a grandeza de Deus que te deu a promessa. Comece a orar por essa promessa agora. Comece a orar que o Senhor falou contigo. Espírito Santo de Deus, comece a declarar isso no reino espiritual. Vai, desfrute desse minuto. Junto com Josué, os músicos podem vir também. Junto com Josué, os músicos podem vir. Nós vamos orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Espírito Santo, renove, ó Deus, renove a palavra, renova a fé, renova, Espírito Santo, sobre o coração dos teus filhos. Eu creio, Deus, em cada uma das tuas promessas. Liberta-nos para essa Deus, nenhuma delas, ó Deus, será vazia. Nenhuma delas, ó Deus, será em vão, porque tu és, ó Deus, fiel. Oh Jesus, tu és fiel. Meu Pai Celeste, oh Espírito de Deus, se alguém souber essa canção, que tu és fiel, Senhor, eu quero convidar você a cantar. Oh Espírito de Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece corações que estão aqui desesperançados. Permita dar essa pausa aqui na mensagem, para poder cantar sobre a fidelidade de Deus. Se não for essa, pode ser algo, essa palavra da fidelidade de Deus. Oh Jesus, traga a memória, Deus, traga a memória dos teus filhos, aquilo que traz esperança. Fiel Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Oh Jesus, renove essa fidelidade do céu sobre o coração, Jesus, Senhor, fiel. Vamos lá todos juntos, vamos cantar a fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. É verdade. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos lá. Tu és fiel, Senhor. Declare bem forte. Tu és fiel, Senhor. Deus, traga, Deus, a mente, ao coração, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O Natal testifica a fidelidade de Deus.
O Natal nos convida a celebrar a presença de Deus. O Natal é um convite a evidenciarmos a soberania de Deus. Um Deus que fez um edito se tornar uma realidade num império, para que a profecia se cumprisse. É uma declaração para o nosso coração de que Ele é soberano e está no controle da história. Quando nós olhamos para a realidade da fidelidade de Deus, ao mesmo tempo nós vemos aqui, quando olhamos aqui o decreto de César Augusto, sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus. Muitas coisas podem fugir do nosso controle, sim. Muitas coisas podem fugir. Às vezes um diagnóstico, às vezes uma situação de crise dentro do lar, às vezes uma situação emocional. Tantas vezes, às vezes eu converso com pessoas que passaram por níveis de ansiedade altíssimo, transtorno de ansiedade generalizada, até mesmo depressão, que diziam assim: pastor, eu quero sentir isso, mas eu não consigo lidar com isso, eu não consigo romper. Às vezes as coisas, as nossas emoções fogem do nosso controle. Às vezes as circunstâncias fogem do nosso controle. Às vezes questões que tangem a nossa vida financeira fogem do nosso controle. Às vezes o filho foge do nosso controle. Mas eu quero convidar você a olhar para o Natal e ter a certeza de que nada pode fugir do controle do nosso Deus. Ele está sentado no alto e sublime trono, e basta uma palavra dele e tudo muda. Meu irmão, Ele é o Deus que governa todas as coisas. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Aquieta, Ele põe decreto, Ele muda realidades dentro do lar, mas nada foge do controle do nosso Deus. Então o Natal é essa celebração da presença. O Natal é essa testificação da fidelidade. O Natal é essa evidência da soberania de Deus. E eu finalizo que o Natal é um convite à salvação da humanidade. Esse é o maior, mais sublime significado do Natal. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para servir e dar a sua vida, como diz em João capítulo 3, que nós conhecemos, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Natal é uma declaração de que a salvação chegou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A gente recebe presente, a gente se alegra com os presentes, mas o maior presente carregado, o genuíno Natal, é a vida eterna em Cristo Jesus. O que adianta termos tantas coisas nessa terra? Dura 70, 80, 90, 100 anos aí nas melhores hipóteses, alguns outros casos raros. Passa. Mas quando se fala do nascimento de Jesus, nos fala de algo que ultrapassa a vida terrena, que nos aponta para a eternidade, que não tem fim, que é morar com Ele na eternidade. Ele é o caminho. Então o Natal é um grito para o meu e para o seu coração de alinharmos a nossa vida com Deus. A gente olha e vê a fidelidade de Deus no Natal. Ele é fiel, passam os seus séculos, mas a palavra cumpre. É um grito para a gente olhar, é um olhar que a gente direciona para a soberania de Deus. O César Augusto, existe alguém acima dele que faz o decreto acontecer para que a palavra se cumpra. É um convite à presença de Deus, mas é um convite, sobretudo, a nós nos entregarmos a vida para Jesus. Eu disse isso, até mandei uma mensagem nessa manhã, dizendo que quando a gente estuda na escola lá, eu acredito que ainda continua assim, os livros de história, você vê lá os fatos que aconteceram, guerras e tantos outros fatos, AC, antes de Cristo, tem lá o AC, tantas coisas, tantos anos antes de Cristo, tal coisa aconteceu tantos anos antes de Cristo, e tem lá tantas coisas aconteceram DC, depois de Cristo. Você vai ver que quando Jesus chegou na história da humanidade, de fato marcou a história de uma vez por todas, antes e depois. E assim essa realidade, quando Jesus chega na vida de um homem, existe um Bruno, tenho certeza absoluta disso, antes de Cristo, e um Bruno depois
existe um Pedro antes de Cristo, e existe um Pedro depois de Cristo. Existe um Saulo antes de Cristo, mas existe um Saulo Paulo depois de Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O maior significado do Natal, de nós estarmos aqui nessa noite, que Jesus nasceu, é para a gente poder alinhar a nossa vida com a eternidade e perguntar para nós mesmos nessa noite: será que se Jesus voltar hoje, eu de fato recebi Ele no meu coração como meu único e suficiente Salvador? Essa é a resposta que a gente precisa dar, é a maior de todos, o alinhamento do nosso coração, que foi para isso que Ele veio, para salvar o perdido, para nos salvar, para nos dar o céu, para nos dar a eternidade com Ele. E eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Espírito de Deus, eu creio que esse ano nós veremos e você verá pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Quantos testemunhos a gente tem ouvido nessa casa? Quantos testemunhos de pessoas que eram completamente desacreditadas de Deus, pessoas que se declaravam ateus e tiveram um encontro com Jesus. Esse último batismo, depois eu fiquei sabendo, acho que foi o último agora, de uma pessoa que não acreditava em Deus. Ela completamente, olha, as pessoas às vezes ofereciam oração, ela até de forma respeitosa, uma pessoa inteligente, né, coerente, falava assim: não, pode fazer oração, mas você sabe, ela até falava: você sabe que eu vou ouvir aqui com respeito, mas eu não acredito nisso. E para a glória de Jesus, mês passado, foi agora, né, nesse mês, agora dia 1º de dezembro, ela passou pelas águas declarando Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós temos tantos outros, como os irmãos já conhecem, tantos testemunhos de pessoas perdidas, aprisionados no mundo, e que o Senhor tem libertado, o Senhor tem transformado, porque para Deus não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Então quero convidar você agora a fechar os seus olhos e agradecer a vinda de Jesus, a presença de Jesus. E talvez, quem sabe, para você nessa noite, Ele está dizendo: é tempo de você alinhar a sua vida, entregá-la ao Senhor e declará-lo como seu Salvador nessa noite, no nome de Jesus.